Sejam bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Estamos recebendo hoje no nosso estúdio, montado aqui na Unipar de Toledo, o arquiteto e urbanista Carlos Eduardo Salamanca. Carlos Eduardo é formado em Arquitetura e Urbanismo pela FAG em Cascavel e é sócio fundador do escritório de arquitetura Salamanca Arquitetos. Vamos ouvir dele que ele resolveu empreender depois que se formou e montou esse escritório, que é um dos escritórios mais badalados aqui de Toledo, com projetos muito bem trabalhados e detalhados. Vamos aproveitar para conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão e sobre esse empreendedor que entrou no ramo, gostou e pulou de cabeça. Como em toda profissão, não há profissão que dá para a gente falar que é melhor do que a outra, e sim profissional que é mais apaixonado do que o outro. E paixão não falta para esse arquiteto e urbanista que vem mudando o cenário tanto de Cascavel como de Toledo e de outras regiões através das suas obras, podemos chamar sim de obras de arte, porque por trás de cada projeto tem todo um estudo, toda uma dedicação e uma explicação dos porquês. Está aqui conosco o arquiteto e urbanista Carlos Eduardo Salamanca, sócio fundador do escritório de arquitetura Salamanca Arquitetos, escritório fundado em 2010. Seja bem-vindo ao nosso programa, Carlos Eduardo. É um privilégio recebê-lo aqui conosco. Então, gostaríamos, num primeiro momento, de entender e conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Legal. Primeiro, gostaria de agradecer também por estar fazendo parte do programa. Para mim, sempre uma oportunidade muito interessante de poder compartilhar com aqueles que querem aprender e contar um pouquinho da nossa história. A paixão pela arquitetura vem sempre desde muito cedo, a ideia de contar um pouco da história das pessoas através das obras, seja das empresas, vem desde muito cedo. E desde pequeno, quando a gente começa a desenhar, começa a brincar com o traço, é sempre muito interessante como a gente consegue ter essa sensação e noção do espaço. O papel do arquiteto muitas vezes está relacionado diretamente com o desenho, seja de uma casa, de um prédio, de um escritório. E lá de trás essa percepção vem crescendo, vem se mostrando favorável de como a gente pode desenhar, de como a gente pode transmitir o que muitas vezes as pessoas têm vontade, mas não conseguem expressar. Desde muito cedo o desenho é sempre um ponto favorável e quando a gente está dentro da academia é interessante ter esse traço, ou seja, ter essa percepção de como a gente consegue representar um projeto, seja através de uma casa ou o que quer que seja. É um pouco disso que a gente tenta fazer no nosso escritório no dia a dia, né, professor? Então, desde cedo que surgiu o interesse seu pela arquitetura? Eu diria que antes de pensar como arquiteto, o desenho faz parte de uma representação. E esse desenho, antes poderia imaginar que seria um engenheiro, seria um desenhista de carros. A gente vai desenhando carro, vai desenhando pessoas, vai desenhando casas. E a paixão pela arquitetura, na verdade, foi algo construído. Eu diria que não foi algo que veio lá de baixo, mas o desenho foi mostrando como a gente poderia se expressar de outras formas. Quando a gente entra na faculdade, começa a ficar um pouco mais claro. E eu digo com propriedade que a arquitetura no início era algo novo, mas que durante o processo de ensino isso vai sendo construído. E para mim aconteceu dessa forma. Eu entrei na arquitetura em meados de 2005 e quando eu entrei na faculdade, sabendo um pouco do que era, mas sempre muito curioso. E o papel da curiosidade, seja na formação, seja no empreender, é sempre muito interessante.
E a partir do momento que eu comecei a faculdade de arquitetura, teve um processo também de estágio. Foi esse processo de estágio na área que também me ajudou a entender um pouco da arquitetura. Então foi algo que nasceu com o desenho, mas que ao mesmo tempo foi sendo construído durante a formação. Porque além de toda a teoria, de todo o embasamento técnico que a gente aprende na academia, a experiência prática eu entendo como um papel fundamental e complementar à formação. E foi nesse processo, né, de 2005 a 2009 de formação que aí eu entendi de fato a arquitetura, como ela poderia ajudar, não só no papel de uma pessoa, de um empresário, mas também no papel de uma comunidade. Afinal, quando a gente se forma arquiteto e urbanista, o papel social se transforma em uma responsabilidade de como criar obras que podem ter uma relação direta com o usuário, mas também de como a gente pode criar uma percepção dentro de uma cidade e até mesmo de uma cultura, né? Então, ter essa experiência prática também durante a academia fez com que eu tivesse mais segurança dentro da arquitetura de como me mostrar como profissional e ao mesmo tempo de como eu poderia transmitir aquilo que eu penso, aquilo que eu vou aprendendo de forma contínua também no mercado de trabalho. Então, desde criança você gostava de desenhar? Sim. E desenhava bem? Razoavelmente. Razoavelmente. E aí você foi evoluindo nos teus desenhos até depois no ensino médio chegar à conclusão que o curso que você queria dar seguimento seria arquitetura e urbanismo. Foi algo que vem de inspirações e ao mesmo tempo vai se formando. Sempre via as obras, sempre via a construção, tinha esse gosto pelo desenho e na hora de escolher também o curso, né, para graduação, para o vestibular, foi um dos itens pré-determinantes, de entender que o desenho muitas vezes faz parte de concepções criativas. E aí, entre escolher várias profissões, digo que a arquitetura também me escolheu. Olha que interessante. E você resolveu, depois que se formou, a empreender. Saiu dos estágios e montou um escritório de arquitetura. O escritório de arquitetura Salamanca Arquitetos. Como que foi o começo, Carlos Eduardo? Olha, o começo é aquela velha loucura de empreendedor. Começa sem saber muito como vai ser e, de algum modo, para onde vai. Mas a minha vontade de empreender ou de ter escritório próprio é algo que sempre foi construído também durante a formação. Porque durante o processo acadêmico, o estágio, mais uma vez mencionado, foi fundamental para que após a graduação eu tivesse segurança de abrir meu escritório. Até porque durante esse período eu pude ter experiência de obra, pude ter experiência com contato com o cliente. Enquanto estagiário? Enquanto estagiário. Durante os 5 anos da formação foram períodos interessantes, onde dentro da arquitetura eu pude experimentar áreas distintas. Então, durante um período eu estagiei dentro de uma prefeitura, o que me deu um embasamento técnico sobre normas, legislação, como que um órgão público funciona. Então, para aprovar um projeto, para tramitar, quais eram as informações pré-determinantes que eu poderia passar para o meu cliente. Logo após esse estágio na prefeitura, eu fiz um estágio em uma construtora, o que também me deu uma grande base de atender cliente, de ter que fazer compra, de ter uma leve noção sobre financeiro, custos, investimentos e até mesmo noção de obra, de como conversar, seja com o cliente, seja com o empregado ou aquela pessoa que é encarregada da obra, o mestre de obra, o pedreiro, o servente, para também ter esse tato de poder conversar com todos os responsáveis durante uma obra. Até porque uma obra tem muitas pessoas envolvidas. E o papel do arquiteto também é ser esse interlocutor, de poder conversar com todos eles. E por final, e não menos importante, eu estagiei então no escritório de arquitetura. E o engraçado de estagiar no final da minha graduação foi justamente para ter uma base sobre esse processo operacional. Mesmo estagiando num escritório pequeno, as referências externas, a busca, sempre foi algo que me chamou muito a atenção e me deixou muito curioso. Então, mesmo não podendo ter oportunidade de estagiar fora ou ter feito algum outro intercâmbio, a curiosidade de saber como era sempre foi grande. Isso também me fez com que eu pudesse
abrir o escritório. No início é sempre muito mais complicado, porque um arquiteto que vai tentar vender alguma coisa, mas não tem o que mostrar, não tem um book, não tem as obras realizadas, não tem um site, não tem um cartão. Como foi isso? Eu vejo que o papel do arquiteto também é ser um pouco social, poder ter contatos, poder ter relacionamento, durante todo esse processo saber conversar e também saber se vender, porque muitas vezes o arquiteto precisa vender o seu projeto ou precisa vender o seu contrato, aquilo que ele vai poder fazer. E no início, projetos menores, residências menores, regularizações, o papel também do empreendedor de nunca esperar, mas de sim ir à frente e buscar aquilo que ele poderia fazer. E uma das coisas que me deixou à frente na minha época, no início do escritório, foi acreditar naquilo que eu realmente queria fazer, a ponto de uma empresa queria fazer uma sede de um escritório, uma loja, era uma loja diferente, uma loja de imóveis, e eles tinham uma ideia. E eu acreditava também naquela ideia, porém eu acreditava que a minha ideia poderia ser melhor do que aquela que eles trouxeram para que eu desenhasse. E o fato de ter arriscado, de ter feito o que eles queriam e de ter feito o que eu gostaria ou o que eu acreditava, me deixou na frente. Porque eles acabaram escolhendo aquela que eu acreditava, a obra foi construída e a partir dessa obra virou referência e aí acaba sendo uma continuidade, um processo contínuo. O arquiteto tem muito disso, de muitas vezes ficar refém de uma decisão, mas ele também pode colocar a opinião dele naquilo que ele acredita. Então você fez 2 projetos, na verdade. Fiz 2 projetos. Você fez o que eles queriam e o projeto que você acreditava pela utilidade, por todas as explicações que você tinha. Exatamente. E você conseguiu, nesse projeto, vender o seu projeto. Vender a ideia. Embora os 2, vai vender a ideia da loja. Exatamente. E a loja tornou-se uma referência para você pegar outros trabalhos. Exatamente. Muito interessante realmente de você acreditar de fato no seu trabalho e de vender a sua ideia do porquê, justamente numa loja de móveis, que é uma loja, tem que ser uma loja diferenciada de acordo com o público que pretende atender, porque você trabalha também com essa parte de ambientes, de interiores, tanto de empresas como consultórios odontológicos, consultórios médicos, farmácia, enfim, toda essa parte de arquitetura empresarial, vamos chamar assim. Essa parte da arquitetura corporativa, residencial, comercial, é algo também que a gente atende, e fazendo justamente uma loja de imóveis naquela época, foi uma oportunidade de também começar a prospectar clientes, porque muitas vezes os clientes iam nas lojas de imóveis para querer comprar um móvel novo, viram que a loja era diferente, queriam saber quem tinha feito. E a loja aqui em Toledo? Aqui em Toledo. Qual que é a loja? Cadeiras Rosa. Cadeiras Rosa. Cadeiras Rosa. Olha, vamos visitar, por curiosidade, inclusive a equipe aqui da TV Mais vai passar na loja para conhecer o primeiro trabalho desse arquiteto e urbanista, o Carlos Eduardo Salamanca. Então, está muito interessante. Continuem conosco que no próximo bloco vamos perguntar mais para entender um pouquinho mais da alavancagem da carreira do Carlos Eduardo, que acreditou no seu trabalho, soube muito bem se posicionar, se colocar e principalmente se relacionar, porque um arquiteto, acima de tudo, é um vendedor de ideias, e da utilidade dessas ideias. Ideias que aprendeu na academia e depois colocou essas ideias em práticas no dia a dia. Porque uma obra, diferente do engenheiro, uma obra projetada pelo arquiteto, é uma ciência social, então ele pensa primeiramente no ser humano e depois na obra que estará em volta para atender às necessidades dessa pessoa. Era uma vez uma garrafa PET.
Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos a nossa entrevista com o arquiteto e urbanista Carlos Eduardo Salamanca. E olha que interessante, me chamou a atenção e com certeza chamou a atenção de vocês também. Um recém-formado, empreendeu, montou um escritório de arquitetura e como projeto, um dos primeiros projetos, trabalhou e montou 2 projetos. Um projeto do que o empresário queria, o empresário das cadeiras rosa, e um projeto do que ele acharia melhor. Acreditou no seu projeto, embora tenha projetado os 2, e acabou emplacando, negociando o projeto que ele achava melhor para esse determinado comércio, para esse estabelecimento comercial. E a partir desse, foi um chamariz para outros projetos inovadores. Interessante, conversava com o Carlos Eduardo aqui nos bastidores, e ele falou de outro projeto que chamou muita atenção, foi ser o pioneiro em projetar obras utilizando container. Primeiro fez uma obra aqui em Toledo para uma construtora, a sede dessa construtora em container, 2, um sobreposto ao outro, que chamou a atenção de um grupo de empresários que montaram um hostel em Foz do Iguaçu. Inclusive você que for passear por Foz do Iguaçu ou se é de Foz do Iguaçu, esse hostel está na Avenida das Cataratas e chama muita atenção porque Foz do Iguaçu é uma cidade extremamente quente. Como que foi? De onde surgiu essa ideia de trabalhar com container? E por que container? Em 2011, quando nós fomos convidados por esse empresário da construtora para fazer esse projeto, na época foi até uma sugestão do avô dele, de dizer, olha, se existem container na obra, por que vocês não podem fazer um escritório de uma forma melhorada? E ele trouxe isso para a gente, como na época a gente tinha bastante curiosidade e felizmente mais tempo, nós fomos atrás, pesquisamos, achamos que era possível fazer, criamos esse escritório, 2 containers, um sobreposto ao outro, tentando utilizar o que nós tínhamos de recurso na época, buscando referências, formas de diminuir o calor, eficiência de conforto térmico, acústico. E 2011 foi um período novo, porque de fato não tinha isso na região. Nós somos pioneiros de algum modo em trazer isso para cá. Sempre comento que era algo sempre muito utilizado lá fora, mas que aqui na nossa região precisaria de alguma forma trazer. E por felicidade, esses empresários de Foz viram outras coisas que a gente estava fazendo, nos convidaram para esse projeto, um projeto que seria piloto, de tentar criar alguma coisa para se transformar aí então nesse hostel. O processo desse projeto foi justamente de tentativa. Na época eles nos convidaram e falaram que poderia ser um investimento de tempo,
se desse certo, poderia alavancar e poderia ser construído. E nós acreditamos nesse projeto, porque de fato eu vejo que quando se quer mostrar, quando se quer empreender, de alguma forma tem que estar exposto ao risco e tem que arriscar junto com o empresário, com o empreendedor. Na época, em 2012, nós fizemos esse projeto para a Casa Foz, junto com uma outra arquiteta que participou lá de Foz do Iguaçu. Criamos o evento já pensando na consequência dele, que seria se transformar em um hostel. E aí pensamos em toda a relação de conforto térmico, conforto acústico. Foz é uma cidade quente, né? Eu sempre brinco que 40 graus de Foz é diferente de 40 graus de qualquer outra cidade. E na época foi um desafio também trazer os containers, porque eles deveriam vir do porto. Então uma empresa que já tinha expertise na construção e adaptação lá de Curitiba foi uma grande parceira nossa e nos deu subsídio para isso. E daí começou esse processo de adaptação. Lógico, levando em conta todo o fator sustentável, afinal nós estávamos já reutilizando um material que foi utilizado durante um tempo para transporte de carga, ou para transporte de medicamentos, enfim, nós precisaríamos readaptar. E aí vieram as pesquisas e os desafios. Para vencer essa barreira do calor, nós utilizamos LUDPET, que é um material ecológico. Na época, inclusive, tinha toda aquela questão do forro, que poderia pegar fogo. Infelizmente, tinha aquela correlação da boate do Rio Grande do Sul. E aí a gente tinha o desafio de mostrar materiais que poderiam ser sustentáveis e, ao mesmo tempo, ecologicamente eficientes. Nós utilizamos LUDPET, utilizamos terraço-jardim, utilizamos sistemas de ventilação cruzada, ventilação também artificial através de condensadores de ar, tudo para poder otimizar o espaço e, ao mesmo tempo, dar conforto para as pessoas que fossem não só visitar, mas permanecer. Afinal, seria um espaço de hospedagem. O legal desses 15 containers também foi adaptar um deles para criar uma piscina. Então, nós cortamos um container ao meio. Transformaram um em uma piscina. Em uma piscina. Cortamos ele ao meio, adaptamos eles também, e aí a gente criou essa piscina. E felizmente ainda está lá, está chamando atenção. Para quem passa na Vida das Cataratas, já acaba sendo um ponto de referência. E esse hostel de container foi considerado um dos maiores do mundo? Ou o maior? Quando a gente lançou, saiu algumas reportagens dele, considerando ele como um dos maiores hostels em container marítimo do mundo. Então é algo legal para a gente também, poder ter participado de um projeto como esse. Pioneiro aqui no Brasil. Ser pioneiro de alguma forma também e mostrar que a arquitetura vai além, muitas vezes, de só uma construção de casa ou só de um determinado material. O papel do arquiteto vai além, de descobrir materiais, de descobrir novas formas de se construir, de como pode otimizar a mão de obra, de como pode utilizar recurso, novas tecnologias para se construir, ou novas tecnologias para a laje, para a estrutura. Tudo vai de encontro também do papel de ter curiosidade no papel do arquiteto. Então, só mais uma curiosidade a respeito do container. Primeiro, a vantagem que é o custo de um container já que não serve mais para o transporte de carga, que tem diversos tamanhos, mas esse que vocês usaram era lá nesse hostel, era de que tamanho? Era um container de 40 pés, containers de 12 metros aproximadamente. Eles têm 2,46, 2,47 de largura, e os que a gente utilizou são próprios para construção civil. Próprio para construção civil, porque atualmente já se fala justamente dessa forma. São containers considerados high cube, que são containers que têm um pé direito mais alto, então eles têm em média 2,88 de altura, 2,80, o que já acaba sendo um container bem generoso para adaptação, seja para escritórios, para lojas, residências ou até mesmo hostel, como foi o caso de utilização. E projetou mais algumas obras de container? Sim, nós já tivemos algumas outras obras projetadas, fizemos algumas que já estão executadas, algumas entre estudos, mas já teve consultório, já teve escritório, já teve hotel, hostel, de tudo um pouco já apareceu. Que interessante, muito interessante realmente. E a questão do custo-benefício. Quando falou que montou em Foz, e chama atenção, porque Foz do Iguaçu realmente é uma cidade muito quente e úmida. Aí vem aquele questionamento também. Qual que é a expectativa de durabilidade do container em uma obra como essa que você projetou?
Assim como toda obra, não só de container, o papel de entender a manutenção dos materiais. Assim como um carro deve ser levado para trocar óleo, para lavar, para abastecer, toda obra tem também uma vida útil e requer uma manutenção contínua, né? Afinal, numa casa a gente tem que limpar calha, limpar calçada, trocar piso, lavar. Numa obra como container não é diferente. Estima-se que uma obra em container tenha uma validade de até 100 anos, mas claro, cuidando e sempre tendo esses critérios de manutenção. Cuidando bem, tendo bastante manutenção, referente à estrutura, parte de umidade, afinal são 2 materiais, então quando a gente tem transferência de calor, isso também pode estar alguma interferência, mas em média pode-se dizer que dura até 100 anos uma obra de container. Interessante. Bem, e o escritório de arquitetura Salamanca, que você montou em 2010, conta com quantos profissionais hoje trabalhando com você? Hoje nós somos 7 colaboradores, eu de arquiteto, temos mais 2 arquitetas no corpo técnico, tem mais 2 pessoas que são estagiários, que inclusive são estagiários aqui da Unipar, uma pessoa na área administrativa também formada e uma engenheira civil. O interessante é que mesmo tendo esse corpo técnico fixo, o papel da Salamanca é também ter uma equipe multidisciplinar. A gente sempre trabalha com colaboradores externos que não são direto da empresa, mas que de alguma forma a gente faz sempre questão de trabalhar junto. Afinal, a arquitetura é sempre complementar e nunca única, né? Afinal, a gente precisa sempre de um engenheiro eletricista, de um engenheiro hidráulico, de um engenheiro estrutural, pessoas de acabamento. Então, acaba sendo sempre um grupo maior para um desenvolvimento de projeto. Há 2 anos, você se juntou com outros colegas, outros profissionais, e resolveram empreender em um novo negócio, a Vector, aqui em Toledo. Aqui em Toledo. O que vem a ser a Vector? A ideia da Vector é um hub de inovação, onde o nosso principal propósito dentro da Vector é criar conexões e fomentar conhecimento. É uma espécie de incubadora? Uma espécie de incubadora, eu brinco que não é necessariamente um coworking, mas mais do que um coworking, além de ter só espaços divididos, o nosso papel é conectar pessoas. Fazer com que um cliente que muitas vezes ia lá para contratar a arquitetura, começa a ter não só a arquitetura à disposição, mas começa a ter o pessoal de marketing, começa a ter alguém relacionado à engenharia, eventualmente tem alguém relacionado a seguro, tudo dentro de um único espaço para que tenha uma solução muito mais conjunta e de alguma forma muito mais assertiva. Afinal, novos negócios surgem dessas conexões e o papel de pessoas, ou seja, as pessoas são protagonistas dentro do novo negócio. As pessoas elas devem permanecer de uma forma contínua em aprendizado. E quando a gente criou esse espaço, o propósito era conexão. Criar conexão entre pessoas que possam ter o mesmo propósito. Eu tenho uma ideia, mas como que eu realizo essa ideia? Como que eu executo? Como que eu posso colocar em prática? É esse o papel da Vector enquanto hub e também como um espaço colaborativo. Que bom. E muitas obras, inclusive prédios que você projetou, prédios, na verdade, que estão em andamentos aqui em Toledo e na cidade de Cascavel, tudo com um traço do escritório que você fundou em 2010. Então, realmente, é um trabalho espetacular você poder ver as obras criadas no papel se tornando realidade e, mais do que isso, se tornando referência. Como, olha só, em 2012, montar e projetar um hostel de containers numa cidade quentíssima e úmida, como é o caso de Foz do Iguaçu. Aliás, pioneiro aqui no Brasil em usar os containers e que desenhou e projetou o maior do mundo até então, em 2012. Parece que a gente está falando de 10, 20, 30 anos atrás. Mas é bem recente. Bem recente. E a gente olha e fala, puxa vida, por que não se pensou antes, quando a gente analisa o custo-benefício de você ter um container, olha o espaço físico que você consegue a um preço relativamente baixo comparado a qualquer outra forma construtiva. Então,
só tenho a agradecê-lo novamente pela oportunidade de conversarmos aqui no programa Gestão de Negócio, falando um pouco da sua atividade profissional, dos seus trabalhos, gerando curiosidade, como gerou em mim, para conhecer essas obras que você já projetou, e também mostrando para o nosso telespectador a importância de se empreender, que nunca é fácil, não adianta achar que é fácil, não é fácil você construir um nome do zero, construir uma empresa do zero, e sofre resistência, tem todas as dificuldades, mas precisa acreditar no que você está fazendo. Então, muito obrigado novamente, agradeço a tua presença aqui conosco, Carlos Eduardo Salamanca. E a você, telespectador, novamente eu gostaria de agradecer por estar acompanhando mais esse programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões e suas críticas também. Muito obrigado pela sua audiência.